A paz do Senhor Jesus a todos nossos queridos irmãos. Lição 13. Estudaremos resistência às sutilezas de Satanás. O nosso texto bíblico em classe, Tiago capítulo 4, versículo 4 ao 10. Estudaremos o nosso tópico 1, o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Cristo Salvador, exatamente mediante esse tópico, nós vamos estudar exatamente o nosso comentário, ok? Essas são palavras hebraicas, iniciando a nossa aula. Aqui é o hebraico Yud, Re, Vav, Re. Então aqui seria o nome de Iavé, né? Então no português, Jeová, Javé, ok? Iavé. Então aqui, ó, aqui a parte de cima, aqui a parte de baixo. Aqui eu tenho Adonai, ok? Adonai. Aqui é Senhor. Essa é a parte de baixo. Quando eu digo parte de cima, é a celestial. Quando eu falo parte de baixo, é a terrena. Certo? Glória a Deus. Isso aqui está dentro da nossa lição, quando Pedro fala que Jeová, Javé, Iavé, fez Jesus Cristo na parte de baixo, igual na parte de cima, né? Quer dizer, Israel crucificou o seu Senhor. Pedro estava dizendo, ó, é o mesmo, o celestial, é o Javé, é o Jeová celestial, ok? Então essa parte de cima está mostrando exatamente a exaltação daquilo que ele é em glória, né? Aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus, na forma de Adonai, porque ele não pode aqui estar com o mesmo nome, por isso que ele é o Senhor, o Adonai, porque ele vai exatamente estar no meio dos homens. Então ele vai entrar na terra por uma virgem. Então Jesus vai entrar na terra por uma virgem. Esse nome Jesus vai ser o de doação. E o nome que ele vai receber depois que ele entrar na terra, sepultado 3 dias. Então, pela terra, ele vai sair como primogênito. Aqui ele é o unigênito e ele vai sair da terra como primogênito. Ele saindo da terra como primogênito, a gente tem ele aqui na sua exaltação, como se anteriormente da sua humanidade. Então, antes da humanidade, depois da sua humanidade, ele está dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, veja que quando ele sai da terra, ele sai como primogênito. E quando ele entra por Maria, ele entra como unigênito. Amém? Então, veja que essa parte de cima é a parte da sua exaltação. Essa parte de baixo é a parte que ele se fez homem, e é Pedro quem diz que Deus fez esse Jesus que vós crucificaste, Deus fez Jeová e Senhor, que a palavra Senhor, lá em Atos 2:38, Deus fez Jesus Senhor, é um nome dado no Antigo Testamento, traduzido por Jeová. É porque as traduções não ajudam, simplesmente porque quando aparece o nome Senhor no Antigo Testamento, vamos aqui, ó, Antigo Testamento, se aparecer na sua Bíblia assim, ó, Senhor maiúsculo, é o tetragrama. O que é o tetragrama? Essas 4 consoantes. YHWH. Ok? YHWH é o nome divino. Alguém chama ele de eterno. Mas não foi dado esse nome a conhecer a Moisés, a Abraão. Deus não se identificou como um nome que as pessoas hoje chamam o eterno. O eterno. Ele é muito mais do que o eterno. A Bíblia chama ele de o Pai da eternidade. Então a palavra eterno está debaixo exatamente daquilo que a Bíblia chama de Pai. Ele é o Pai da eternidade. Então toda a eternidade está centrada nele. Ele é acima da eternidade. Amém? Então veja, essa parte de baixo é ele manifestado.
certo? Porque ele vai ser visível, audível, palpável, ouvido, visto, tocado, é a parte humana, a parte da terra. Aqui, ninguém poderá ver. Não está escrito? Jeová, Moisés, me mostra a tua glória. Não pode ver, Moisés. Ele teve que se tornar o Adonai, o Senhor, para poder se apresentar aos homens na terra. Amém? Então veja, a parte de cima, o mundo de Deus. A parte de baixo, o mundo dos homens. O poder da igreja está no nome, irmão. Use o nome. Você foi chamado para usar o nome. Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. É no nome. Se as pessoas não usam o nome, irmão, fica que os judeus, eles tinham medo de usar o nome, trocavam até de caneta para quando fosse traduzir o nome, na próxima cópia, não era a mesma caneta para colocar o nome divino. E com isso, ele foi deixado de lado. Isso foi uma artimanha de Satanás, uma sutileza de Satanás. Por quê? Porque o nome é a chave de todo poder. Moisés, diga o que eu sou, enviou. Diga que o meu nome, o nome de Deus deve ser usado. O mandamento do Êxodo é não levar o nome do Senhor em vão. As brincadeiras, as conversas, enfim, o uso indevido é proibido. Mas se você é um representante legal, legítimo, profeta, que foi levado pelo Espírito Santo às nações, tem que usar o nome do Senhor. Os profetas profetizavam no nome do Senhor. Agora presta atenção. Os copistas, dentro do seu ponto de vista humano, para santificar o nome, eles trocaram. Tiraram o nome pronunciado pelos judeus antes, lá quando existia Moisés, quando existia Abraão, quando existia Davi. De lá para cá se perdeu a pronúncia. Só se encontra as 4 consoantes. Mas como esse nome era pronunciado? Se perdeu no caminho. Por causa da sutileza do diabo. Porque eles não queriam usar o nome de Deus. Porque achavam que ia pecar. Por ser tão santo. Mas Deus disse, eu dou o meu nome. Leve o meu nome. Seja um representante do meu nome. Então veja que o nome eterno foi o nome usado até hoje pelos judeus para trocar o nome verdadeiro de Deus. Então nós temos uma mensagem, irmão. Essa mensagem, tópico 1, cristocêntrico. Mas a mensagem não é teocêntrica. Cristo é Deus. Então, dentro desta razão, podemos dizer que também é teocêntrica. Porque Deus é o centro. Mas se nós olharmos Jesus dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim, então é melhor chamar uma mensagem cristocêntrica. Porque Cristo leva ao Pai, o Pai é Deus, e o Filho é Deus, mas precisa passar pelo sangue, pela obra de Jesus, pelo homem. Não pode ir diretamente às mansões celestiais sem procurar entender o plano da salvação. A obra do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Amém? Aí nós temos o seguinte. No Getsêmani, a alma de Jesus estava triste. De tal forma que ele entregou a sua vontade ao Pai. Porque sabia que estava chegando o momento de morrer na cruz. O seu corpo sofreu no Calvário. E o seu espírito sofreu na ceia. Então veja aqui, ó. Vamos aqui, ó. O Espírito de Cristo, a alma de Cristo e o corpo de Cristo. Amém? O corpo de Cristo sofreu no Calvário. A alma de Cristo sofreu no Getsêmani. É importante, né? Lindo, maravilhoso é a palavra do Senhor. E o seu Espírito, ele sofreu na ceia. Ninguém vai ensinar isso aqui não, irmão. As pessoas estão ensinando só o escrito, o que está escrito. A gente já tem o escrito. A Bíblia é a revelação máxima de Deus dada aos homens. E ninguém conhece as coisas de Deus se não for pelo Espírito. Simplesmente assim, irmão. Simplesmente. A igreja é edificada na revelação da palavra. Que diz os homens? Seu filho do homem. Uns
diz que é. Outros assim, e vós? Então nós temos que ter a revelação. O Espírito Santo em Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Então, antes da fundação do mundo, vamos desenhar aqui? Vamos lá. Amém? Então eu tenho antes aqui, ó, da fundação do mundo, ok? Eu tenho depois da fundação do mundo e tenho depois da encarnação, né? Depois que ele vem, se torna homem, sai do ventre de Maria. Então eu tenho aqui, ó, Deus é Espírito, João 4:24. Deus é Espírito. Mas Deus sendo Espírito, ele disse, a minha alma não tem prazer lá, no Salmo lá. Então ele também ele tem alma. Então eu tenho Espírito mais alma. Deus ele tem alma e tem Espírito. Só que precisava de quê? Ó, do corpo. Ele ainda não tinha olha, presta atenção, antes da fundação do mundo, ele ainda não tinha, porque ele ainda tinha que precisar da virgem. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Então aqui é um filho. Esse filho representaria toda a divindade, porque é do meu agrado que habite, Colossenses 1:19, no corpo do meu filho toda a minha plenitude da minha divindade. Então no corpo estaria a plenitude, Jeová 1, Jeová 2, Jeová 3. Porque antes não tinha nome como hoje conhecemos, Pai, Filho e Espírito Santo. Daniel chamou de quê? Ancião de dias. O Espírito Santo, chamado de Santo. Jesus, o Verbo, a palavra. Depois da encarnação, veio o nome dado por doação. Presta atenção, ó. O nome Jesus é o dado, foi dado pelo anjo. É o nome de doação. Então, antes não era conhecido por Jesus. Então, aqui, ele tem um nome. O nome dele é Jeová. Javé e Yavé. Amém? Então depois daqui, ó, depois da fundação do mundo, que vai se encarnar, presta atenção, ele não tem o nome de Jeová aqui, lembra? O de cima, o nome celestial, e depois o nome que vai vir aqui embaixo, o Adonai. Esse Adonai tem duas fases. O Adonai que vai estar depois da fundação do mundo, onde ele vai vir como anjo do Senhor, até a encarnação. Então, na fase da encarnação, é o mesmo Adonai, porque quando ele sai da posição celestial e entra no mundo dos homens, ele é Adonai. Amém? Lembra que ele, quando chegou na casa de Abraão, Ló disse o seguinte, meus senhores, chamou de senhores, esses três aqui, ó, Jeová 1, Jeová 2 e Jeová 3. Ficou um na casa de Abraão e dois foram visitar Ló. Amém? Então veja que nessa esfera aqui ele é Adonai. No Salmo 110, capítulo 110, a gente chama de capítulo, né? Mas é um erro. É só Salmo 110. Verso 1. Eu tenho o seguinte. Jeová, o Pai, dizendo ao Filho, assenta-te à minha direita, até que os teus inimigos sejam postos por escabelo dos teus pés. Então, ele fez com que Jeová, que na esfera, aqui debaixo da terra, com os homens, agora o nome mudou, ó, Adonai, presta atenção, Jeová, Yavé, YH, né? Lembra? YHWH, tetragrama, Jeová, Javé, ó, J, aí colocaram aqui um A, aqui um V, aqui um E, J-A-V-E. Então, no meio dos homens é Adonai, certo? Que quer dizer o quê? Senhor. Depois foi dado o nome de Jesus, o de doação. Então, o nome Jeová é o nome de herança. Amém? Por exemplo, José de Lima. A palavra Lima é o nome da família. Mariano de Lima, Isabel de Lima. José de Lima. Então, esse Lima é o nome da família. Então, o nome da família é Jeová. É o Jeová 1, Jeová 2, Jeová 3. Só que um disse o seguinte, envia-me a mim. Então, o 2 enviou o 1. E ele veio como Adonai e depois se encarnou na terra. Recebeu o nome de Jesus, o de doação. Então, depois que Jesus, na sua ressurreição, volta para cá, ó, para a parte celestial e vem para o trono,
Apocalipse diz o seguinte: ele tem um nome que ninguém sabe. Você já leu essa parte? Que já é um outro nome? Exatamente, irmão. O nome mais excelente. É o nome mais excelente. É o mesmo nome da herança. Javé. Foi Pedro quem disse, Atos 2:38. Lembra do texto bíblico lá do primeiro tópico? Está lá escrito. Pedro disse: o pai fez o filho Javé, porque é da família. Ele tem que assentar no trono. Glória a Deus. Amém? Então, meus queridos, da mesma forma, a atuação do Espírito Santo antes da encarnação era de uma forma. E depois da encarnação também é de outra forma. Porque ele vinha sobre e agora está em vós. Amém? Então, é interessante essa parte, irmão. Porque a última revelação de Cristo é homem. Aí Paulo vai chamar que a divindade... Interessante, embora a gente pregue sobre a Trindade, mas a Bíblia chama de divindade. É um erro, quando falar em Trindade, atribuir a 3 deuses. Ninguém crê em 3 deuses. Mas erroneamente a gente às vezes diz na oração: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como se fosse 3 deuses separados. Mas na nossa mente não está separado. É porque as pessoas da religião politeísta, elas creem em mais de um Deus. E elas não sabem explicar o que é Trindade. Por isso que a Trindade, como de pessoas, é bíblica. Mas como de Deus, é antibíblica. Porque há um só Deus, revelado em 3 pessoas. Glória a Deus. Então não diz na Bíblia Deus 1, Deus 2 e Deus 3. Diz divindade. Só que essa divindade, a gente não pode pensar, como Paulo diz, que seja um produto da natureza. Como se fosse o ouro, a prata ou uma pedra talhada. O fruto de uma imaginação humana. Nós não podemos ser exatamente como as nações que imaginam como se fosse o pai, um ouro, o filho, exatamente uma pedra talhada, e o Espírito Santo como se fosse prata. Então ele falou de 3 elementos, como se fosse Deus um, o Filho outro e o Espírito Santo o outro. Então o homem imagina, é o homem que imagina nessas condições, como se houvesse uma hierarquia: o ouro, a prata e a pedra. Amém? Então veja, mais uma vez aqui, vamos lá? Glória a Deus. Então Deus é Espírito, mas tem o que? Alma. Então, ele sendo Espírito e tendo alma, ok? Eu tenho aqui uma dicotomia. Mas quando esse Espírito e essa alma, que é Deus, isso revelado como se fosse um Deus unitário, certo? Mas, antes da revelação das 3 pessoas, ele falava assim, no plural. Um Deus, um só Deus, falando no plural, porque há pessoas, 1, 2 e 3. Depois que ele assumiu o corpo na terra, aí soma-se a divindade com o corpo. Presta atenção, alma, espírito e corpo. Então, quando ele vem para essa parte de baixo, ele já é um Deus tricótomo. Amém? Igual ao homem, espírito humano, alma e corpo. Aleluia. Então veja que vamos aqui, mais uma vez. Vamos lá. Glória a Deus. Então, esse Deus dicótomo, que nós temos a triunidade, ok? Ele vai se revelar na parte de baixo aqui, Presta atenção, ele vai se revelar aqui na parte de baixo como o anjo do Senhor. Lembra o anjo do Senhor? Então esse anjo do Senhor aqui, era o filho. Ok? Por quê? Porque ele está na condição de Adonai.
Então, nessa condição de Adonai, mesmo como anjo do Senhor, não resolvia o problema. Só vai resolver o problema depois, quando exatamente diminui, irmão. Deus já está diminuindo aqui, ó. Deus sai da posição de cima, vem para a posição de baixo, que é uma experiência na terra com os homens, certo? E aqui, como anjo do Senhor, não resolve o problema. Tem que diminuir ainda a revelação. Qual é? O homem. Feito menor do que os anjos. Então, como homem, ele vai resolver todos os nossos pecados. Porque o sacerdote, ele não pode ser anjo. Ele tem que ter corpo para mediar. Amém? Ele tem que ter um corpo, porque nós temos um corpo. Nós somos seres humanos, então tinha que ser um homem, não podia ser um anjo. Moisés estava certo, não nos mande um anjo, porque ele não tem misericórdia. Ele não sabe perdoar. Ele vai acabar matando todos no deserto. Somente o Senhor é misericordioso, é gracioso, é bondoso. Então não nos mande o anjo. Não nos mande o anjo. Glória a Deus. Amém? Na parte de cima, onipotência, onisciência e onipresença. Quando ele chegou embaixo, na parte humana, ele disse: deixei com o Pai toda a minha glória, toda a minha exaltação, feito um pouco menor até mesmo que os anjos, semelhante aos homens, como servo. E agora, encarnado, vou indo para a crucificação. Mas aquele que me deu a proposta de estar na terra e de estar dentro de um percurso, eu tenho uma proposta do Jeová, dado a mim, como Adonai: assenta-te à minha direita. Disse Adonai, disse Javé a Adonai, Salmo 110, verso 1, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por baixo dos teus pés. Aquele que está sentado é Jeová, Javé, Iavé, o tetragrama. E aquele que está na condição humana, com o nome de Jesus, está na mesma condição de Adonai. Porque esse Adonai, no meio dos homens, veio em forma física. E agora, quando ele sobe, fica na condição de Javé. Amém? Isto é uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, o texto é claro. Vamos anotar aqui 2 textos. Eu tenho um Salmo, anote aí. Capítulo de número 22, versículo 9, né? A gente chama capítulo, sempre, de uma forma errada. Mas, nós temos o Salmo 2, verso 9. Verso 7, melhor, corrigindo. Então veja, no versículo 7, está escrito: é o meu decreto. Porque foi entre as pessoas celestiais que houve um decreto. Para quê? Para quando estivesse enviado o filho, né, um dos 3, um seria como decreto proclamado o Pai. Então, as nomenclaturas Pai e Filho foram dados por decreto. Eu lhe serei por pai e tu me serás por filho. Então, dentro do decreto, para a salvação do homem e o homem conhecer a Deus, para se dirigir, tem que ser por esse decreto. Então, foi uma concordância da divindade, que um se colocaria como pai e o outro como filho. Embora essas nomenclaturas foi dada a partir da encarnação, quando Jesus nasce do ventre de Maria. Então, quando Jesus nasce do ventre de Maria, Jesus vai chamar o da parte celestial de pai, né? E vai chamar o pai lá, o que está saindo do ventre, de filho. E o filho vai chamar o pai agora de meu Deus. Amém? Ele é meu Deus, porque está na parte de Adonai e também na parte agora de carne. Viu? Por causa dessa parte de carne, João capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne,
Ele agora tem um relacionamento assim de meu Deus. E mesmo ele sendo esse relacionamento é único. Só ele pode dizer meu Deus, no sentido quando ele está conosco. Quando ele estava com o discípulo, ele disse, meu Deus e vosso Deus. Veja a intimidade. Que ele, mesmo na encarnação, era diferente na intimidade. Meu Deus e vosso Deus. Quando ele ensinou os discípulos a oração, ele disse, Pai nosso que estás no céu. Mas não se incluía naquela oração. Ele estava dando um exemplo como orar. Amém? Interessante, a singularidade, mesmo como um filho, semelhante aos homens, ele tinha uma singularidade, porque ele era salvador de todos os homens. Glória a Deus. É uma bênção, né? Então na terra, é como se ele tivesse sido rebaixado, como um capitão vem como um soldado. E não pode usar as prerrogativas de capitão. Então ele deixou nos pés do Pai as prerrogativas. Ele veio como homem e estava dependendo do Espírito Santo, mostrando a mim e a você, pela dependência do Espírito Santo, venceremos o diabo. Lembra? Lição 3 aí, finalizando o trimestre. O tema, resistindo às sutilezas de Satanás, pelo Espírito Santo. Não é pela carne, é pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Zacarias capítulo 14, versículo 9, diz o seguinte, Javé, um só Jeová, um só nome. Glória a Deus. Então, no final de tudo, nós vamos conhecer o Senhor como um só nome. Porque ele herdou na ressurreição um nome superior. Esse nome superior deu direito na ressurreição de ser Senhor do céu, da terra e do mar e dos que estão debaixo da terra. Ele como homem, ele é superior a Adão, a todos os homens. Ele é o Senhor da glória, o Senhor dos senhores. Amém? O primogênito. Ele é exatamente o unigênito. Enfim, todos os nomes bíblicos atribuídos a ele como homem e como divino. Glória a Deus. Agora interessante, nós vamos agora para uma parte final, mas muito interessante. Vocês vão ver agora. Glória a Deus. Lição 13 fala sobre a resistência. Então, quem derramou sangue foi Jesus. Esse sangue aqui, presta atenção, nos cobriu. Então a resistência é pelo Espírito Santo e pelo sangue. E pela fé. Existiu o diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos a fé, nós temos o sangue e nós temos a graça. E nessa graça revelada por Jesus, nós temos o Espírito da graça, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Aí, então, o que é que acontece? Aqui é uma cobertura. O crente está coberto com esse sangue. Amém? Então, não tem como passar. O diabo, ele não rompe essa barreira. Esse sangue aqui foi o de Jesus. O que foi que ele fez? Ele morreu e abriu esse caminho aqui, ó, ao Pai. Amém? A cidade santa, onde está o Pai. Esse caminho aqui nós vamos entrar por ele, no arrebatamento, na ressurreição dos mortos. Agora, para encerrar aqui, ó, lembra da luta lá em Peniel? Isso aqui é importante, viu? Onde os anjos lá de cima, vocês sabem muito bem, irmão, os anjos de Deus é da mesma natureza que os demônios. São espíritos. Mas só que o Pai diz o seguinte, não vou querer que os da mesma natureza lutem contra os demônios da mesma natureza. Os anjos santos lutando contra os anjos caídos. Não. Eu vou, o Pai, eu vou humilhá-los. Já que não serve mais, já que não presta mais, eu vou humilhar. Foi isso que ele fez. Fez nascer o homem na terra e disse o seguinte, vai ser com eles. É os homens que vão acabar com Satanás e os demônios. Isso aqui é importante, porque a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as principados, potestades, Efésios 6. Então, Deus, o Pai, diz o seguinte, fica aí só assistindo, anjos. Vou colocar na terra um pedaço do filme, o trailer, daquilo que vai acontecer lá no final,
que é o filme inteiro. Então, quando nós vamos assistir um filme inteiro, é colocado-se um pedaço do filme. Esse pedaço do filme é o chamado de trailer. Então, na Bíblia também, Deus, o Pai, disse lá em Peniel, olha, um anjo chegou, veio lutar com quem? Com Jacó. Olha aí, um homem lutando com um anjo. O que foi que aconteceu? O Jacó venceu. Jacó venceu o anjo, irmão. Jacó venceu o anjo. E prevaleceu. Quem prevaleceu? Jacó, está escrito. Então foi ele quem venceu. Só que no mundo espiritual de camarote, lá os anjos, tanto estavam os de Deus, né, no céu, com o Pai, e também aqui na região celeste, estava quem? Os demônios. Irmão, os demônios viram isso aqui, irmão. E quando os demônios e Satanás viu isso aqui, que o homem pode vencer o anjo, o diabo disse, rapaz, a única coisa é mentir agora. Por quê? Porque ele vai apanhar exatamente aqui, ó. Quem é que vai vencer o Satanás aqui? Não é o homem chamado Jesus? Glória a Deus. Aí nós aqui não estamos em Jesus, nós vamos vencer. Não por nós, mas por Jesus. Então o homem, o Senhor Jesus, ele venceu por nós. Então o sangue está em Apocalipse. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Aí o diabo ele vai negar. Não, o espiritismo, né? Pode prestar atenção, irmão. Essas seitas por aí diz que Jesus não veio em carne. E é o espírito anticristo que está dito na Bíblia. João diz, filhinhos, sabemos que já é a última hora, porque muitos têm feito anticristo, mas tem um anticristo escatológico, está chegando um aí. Então o diabo sempre vai negar, irmão. Irmão, o diabo apanhou de um homem na cruz, Jesus. E ele vai negar, porque ele não pode dizer que foi o perdedor. Ainda mais de um homem. Como é que o diabo, sendo o espírito, vai perder para um homem? Foi o que aconteceu. Deus, o Pai, humilhou Satanás na cruz com a morte de Jesus, o seu filho, vencendo toda a potestade do ar. Satanás foi vencido na terra por um homem chamado Jesus. Deus não permitiu que anjos de Deus vencessem a Satanás, mas Deus disse, vou deixar Satanás cair na mão dos homens. Vou pegar o menor, feito menor do que os anjos. Vou pegar o menor, esse vai ser o vencedor. Glória a Deus. Então Deus ele não luta contra a sua criação. Isto seria uma covardia. O próprio Deus lá da parte de cima, Yahvé, para vir lutar contra o diabo. Não, ele diz, deixa com o menor, o servo. Assim a igreja também expulsa demônio. Não expulsa demônio? Em nome de Jesus o demônio sai, se submete. Glória a Deus. Então Jesus tinha autoridade até para prender no abismo os demônios. Os anjos de Deus ficam só assistindo. Talvez eles pensem, se essa luta fosse comigo. Mas no final, na batalha final, aonde Deus fala que Miguel e seus anjos vai lutar contra o dragão e seus anjos, Apocalipse 12, eles vão vencer, mas diz a Bíblia, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Até os anjos vão imitar a igreja pelo sangue. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu falo que era para encerrar, mas ainda tem mais aqui alguma coisa. Vamos lá. Eu tenho aqui Abraão. É importante, irmão. Toda aula aqui é importante. Qualquer letra, qualquer palavra é importante. Então aí, vai lá. Abraão, Isaac, Moriá. Foi entregar ao pai em sacrifício. Aí o pai disse, eu tenho um carneiro. Lembra? Eu não quero que mate Isaac. Então tira o Isaac lá da lenha, porque eu já tenho preparado um carneiro. Então, para livrar, para poupar o Isaac, Deus já tinha o quê? Um carneiro. Aí chega a hora de Jesus morrer aqui na cruz. Esse carneiro que ele já tem aqui, lembra dos templos e o tabernáculo? Dos tabernáculos e do templo? Ele não já tinha carneiro lá? Tinha. Mas ele tinha boi. Ele tinha cordeiro. Ele disse, eu não quero. Eu quero o homem. A Bíblia diz, João 3:16, porque Deus não poupou o seu filho.
Aquele poupou Isaac, quis um carneiro. Aquele não quis o carneiro, ele quis o filho. A Bíblia diz que não poupou o seu próprio filho. É ao contrário. Porque aqui Jesus, 100% inocente. Isaac, pecador. Não resolvia o problema. Então eu quero o carneiro, porque o carneiro vai morrer tanto por Isaac, viu? Vai morrer por Isaac. Porque o carneiro, nesse requisito, ele vai ser um símbolo da morte desse pecador. Como Jesus não tinha pecado, 100% inocente, ele morreu por todos nós. Para nós não morrer. Jesus disse, o Pai disse, eu vou enviar, mas você vai ter que morrer, porque eu preciso do sangue. É o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E na justiça divina deveria haver sangue inocente. O pagamento do nosso pecado. A redenção dos nossos pecados. Paulo diz, não foi com prata e nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus, que nos comprou, que nos lavou, que nos purificou, que nos santificou. Amém? Deus abençoe e Deus te guarde. Nós vamos agora preparar novas aulas para o nosso novo trimestre. Esperamos vocês aí que nos ajude nesse trimestre de final de 2022, ok? Pedimos a sua contribuição para esse novo trimestre. Ajude o canal a ser mais bênção para as nações. Deus abençoe e Deus guarde. Ore por nós, fica conosco, continue conosco até Jesus voltar. A paz do Senhor a todos, fica com Deus e até o nosso próximo trimestre, se Deus, o nosso bom Deus, nos permitir. Amém.